Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 3 e 4 de exercício de Química 1. Na aula eu só esqueci de falar uma coisa, da massa, né? Você tem que, um átomo X, o número de massa fica aqui em cima e o número daqui de baixo é o número atômico. O que é o número atômico? Z é a quantidade de prótons. E para um átomo neutro, Z sempre vai ser igual à quantidade de elétrons. Você tem que a massa, que é A, ela é a quantidade de elétrons mais a quantidade de nêutrons, ok? Bom, você tem três tipos diferentes de átomos. Você tem os átomos que são isobáricos. Não. Você tem os átomos. Você tem os átomos. Acho que é isobáricos. Você tem os átomos isotonos e você tem os átomos isótopos. O que é isso? Aqui você tem que o átomo tem a mesma massa. O átomo X e Y tem a massa igual, que é o A. Aqui você tem que o átomo X e Y tem a quantidade de número de nêutrons iguais. E aqui nos isótopos você tem que X e Y, você tem a quantidade de prótons iguais. Ok? Então, como que você se lembra? Isobários, A de massa, isotonos, N de nêutrons e isótopos, P de prótons. Vamos fazer os exercícios. Bom, nesta aula eu falei do modelo atômico falei da ampola de Crookes, certo? Depois falamos do átomo de Thomson e falamos também do átomo de Rutherford, que aquele modelo planetário, né? Então a gente falou da ampola de Crookes. No primeiro exemplo a gente tem aí, depois a gente falou do Thomson e depois a gente falou justamente de Rutherford, que é o modelo planetário que tem o elétron na eletrosfera. Tem uma eletrosfera em que o elétron está ao redor do núcleo, em que o núcleo é massivo e tem uma alta densidade. Bom, vamos para a primeira questão. No final do século XIX, Thomson realizou um experimento em tubos de vidro que contém gases na baixa pressão, em que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provava a emissão de raios catódicos. Esses raios, produzidos em um cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo E. Olha lá o raio. Na figura, essa trajetória é representada pela linha X. Ok. Nesses experimentos, Thomson observou que a razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal, constituído do cátodo ou do gás existente no tubo. Os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas com carga de sinal contrário, se desviam na direção da placa positiva. Na figura, esse desvio é representado pela linha Y. Considerando essas observações, é correto afirmar que os raios catódicos são constituídos de elétrons, né? Porque ele está se aproximando da carga positiva, então os raios catódicos são os elétrons, portanto, o primeiro, letra A. A razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal, constituinte do cátodo, ou do gás existente no tubo. A massa sempre se preservava. Por quê? Porque a massa de um átomo ou de um material está concentrada no núcleo. O núcleo não está acontecendo nada com o núcleo, só está acontecendo algo com os elétrons, com a eletrosfera, digamos assim. Então a massa do material, a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal. Se você colocasse qualquer outro metal ali, seria a mesma coisa. Vamos para o 2, Fulvestre. Em 1987, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerável como a descoberta do elétron.
É reconhecida como a contribuição de Thomson ao modelo atômico o átomo ser indivisível? Não, o átomo é divisível. A existência de partículas subatômicas, correto. Porque para Dalton não existia partículas subatômicas, já para Thomson sim, porque o átomo é formado por partículas positivas e negativas, partículas subatômicas, que formam o átomo. Letra C, os elétrons ocupam níveis discretos de energia? Não, níveis discretos é só com Bohr, lá na frente. Os elétrons giraram em órbitas circulares ao redor do núcleo, só com Bohr lá na frente. Aqui já é quântica, o cara está no século XIX. O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Quem fala de eletrosfera é Rutherford, o próximo modelo atômico. Vamos para a terceira questão. Essa terceira questão é importante, hein? Em 2016, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, UPAC, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a 7ª fila da tabela periódica. Eles chamam niônio, símbolo NH, e elemento 113, moscovium, elemento 115, teniense, símbolo TS, elemento 117, ó. Então vamos lá. O NH, ele tem 113 de número atômico, que é a quantidade de prótons. O MC tem 115. O TS tem 117. E o OG tem 118. As massas atômicas desses elementos são respectivamente, isso aqui é o número de átomo, esse aqui é o número de Z, e a massa respectivamente é 286, 288, 294 e 294. Com base nas informações anteriores, assina a alternativa correta. Esses elementos são representados por... tá botando o número atômico em cima e a massa embaixo. Eles não são representados assim, são ao contrário. Os elementos tenese, organesson, esse, são isobaros. O que é isobaros? Isobaros é que tem a mesma massa. Isobaros. Então eles têm a mesma massa. E tem, 294. Portanto, a alternativa correta para a terceira questão, letra B. Esses elementos foram encontrados em meteoros oriundos do espaço. Não, são artificiais. O enunciado falou. Os elementos Tennessine e Orgocen são isótopos. Não são isótopos. Eles têm quantidade de prótons diferentes. Letra E. Os 4 novos elementos são isotônicos entre si. Eles não tem como ser isotônicos porque a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nêutrons vai ser a massa menos a quantidade de prótons. A massa é 286 menos o número de prótons, 113. Então, 286 menos 113, aqui vai dar 371. Então, a quantidade de nêutrons desse aqui, é 173. Aqui vai ser a diferença, né? Ele fala que os 4 são, né? Os 4 são... Vamos ver se bater em 1 já bate, né? 288 menos 1,5. Aqui vai dar 471. Já não bateu. Não, bateu, né? Aqui é 3. Beleza, bateu 1. Bateu esses dois. Não, calma, mas ele disse que eram os 4. Então vai ficar 294 menos 1,7. 8. Aqui vai ficar 7. Já não vai bater. 7,1. 177. Já não é. E esse daqui tem 294 menos 118. Aqui vai dar 8. Vai 6, 7, 1. Então, 176. São diferentes. Letra E, falsa. Portanto, alternativa correta, letra B.
As afirmações que se seguem dizem respeito a dois elementos A e B. Ó, essa questão aqui é legal. A e B, vamos lá. B possui massa atômica igual a 39. Então, B possui a massa igual a 39. 2. O número atômico de A é 20. Então, A é 20. B é isoeletrônico com A+. Ó, o A ele vai ter 20 elétrons, certo? Porque é a mesma quantidade de prótons. Mas o A+, ele perdeu um elétron, portanto, ele vai ter 19 elétrons. E ele é isoeletrônico de B. Então, o B ele tem 19 prótons porque ele tem 19 elétrons, ok? Entendeu? Entendeu? Ó, ele falou que o B ele é isoeletrônico, tem a mesma quantidade de elétrons que o A positivo. Então, se o A está positivo é porque ele perdeu um elétron, então ele tem 19 elétrons. Porque ele tem 20 prótons. Ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, mas o A positivo tem 19 elétrons. Se ele tem a mesma quantidade de elétrons, então ele tem 19 prótons e 19 elétrons. 4. A e B são isotônicos. Ok, então eles são isotônicos. A gente tem que saber a massa desse cara aqui, ó. Se eles são isotônicos, ele tem a mesma quantidade de nêutrons. Então qual é a quantidade de nêutrons aqui, ó? A massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. A massa é 39. O número de prótons é o que você quer saber. E o número o número de nêutrons é o que você quer saber. E o número de prótons é o que você tem, que é 19. Então, o número de nêutrons vai ser exatamente igual a 20, né? 20 mais 19 dá 39. Então, você tem aqui que a quantidade de nêutrons é 20. Então, o prótons é 20 para o A, o nêutron é 20, portanto, a massa do A vai ser 40. Vamos para as alternativas. Podemos afirmar que A e B são isotônicos? Não, porque AB vai ter 18 elétrons e não 20. O A tem 20 elétrons. O número de massa de A é igual a 40. Sim, portanto, 4, letra B. O número de massa de A é 40. O número de nêutrons de A é igual a 17? Não, é igual a 20 porque é isotônio do B. A e B são isobários? Não, A e B não são isobários porque a massa de A é 40, a massa de B é 39. Então eles não são isobários. Vamos para a nossa quinta questão. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, falando de Rutherford, na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecido como experimento de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E o experimento, Geiger e Mensel observaram que um grande número dessas partículas atravessa a lâmina sem sofrer desvio, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados, mostrando que o núcleo era pequeno e denso e a eletrosfera era muito grande. Por isso que ele passava sem nenhum desvio. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo, ok? Então, porque ele é muito denso, o núcleo tem a maior massa. A saída alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Bom, o modelo de Thomson, se fosse correto, ele é muito massivo, ele está assim e as cargas negativas como pudim de passa. Se viesse isso aqui está neutro, mas se viesse uma partícula beta, sempre ia se chocar com o núcleo e não ia passar. Então, a maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvio e um pequeno número sofreria desvios muito pequenos. Não, a maioria das partículas sofria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Sim, porque ele fala que o pudim é positivo e a partícula radioativa alfa é 4,2, ela é positiva, então todas as partículas iam sofrer desvio, nenhuma ia passar sem ter desvio. Portanto, a quinta questão, letra
a maioria das partículas sofreriam grandes desvios ao atravessar a lâmina, letra B. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio? Não. Porque eles não iam conseguir passar dentro do pudim de passas, né? A totalidade das partículas ricochetaria ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Ó, não li tudo, tá vendo? A totalidade das partículas ricochetaria ao se chocar contra a lâmina de ouro, sim, sem conseguir atravessá-la. Portanto, é a letra D para a quinta questão. Vamos fazer a Unesp 2015, a sexta questão. Isso aqui relacionou Thomson com Rutherford. Nenhuma partícula ia passar porque o pudim de passa é positivo, então ele se chocar ia voltar, nenhuma ia passar. A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida do planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear, que são formados átomos de hélio a partir dos isótopos de hidrogênio, conforme apresentado no esquema. Ó, todos os hidrogênios são isótopos, têm a mesma quantidade de prótons. Olha lá o número lá embaixo. Tá assim, ó. H1, 1 mais H1, 1, dando H2, 1, mais 1. Agora vai pegar o H2, 1, reagir com H1, 1, formando o hélio leve, né? Um isótopo de hélio. E aqui o H3, 2 hélio, mais o hidrogênio, formando o hélio, mais o elétron. Bom, a partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério é que tem dois número de massa, do isótopo leve de hélio. Então ele quer saber, é correto afirmar que o número de nêutrons. Aqui, ó, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então o número de nêutrons para o deutônio, que é esse daqui, é correto afirmar que o número de nêutrons dos núcleos do hidrogênio é 0. Ele tem 0 nêutrons do hidrogênio. Então, o primeiro vai ser 0. O segundo do deutério, que é esse aqui. Então, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, o nêutron vai ser 2 menos 1. Então, o nêutron vai ser igual a 1. Então, aqui está 1. Isso aqui é a alternativa, que vai ter que ter esses números. Dos nêutrons do núcleo de hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio. Aqui, ó, o isótopo leve de hélio é prótons mais nêutrons. Então, os nêutrons vai ser 3 menos 2, portanto, os nêutrons têm 1. Então, aqui tem o 1. Do isótopo leve de hélio e do hélio. Do hélio tem 2, né? Porque a massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, os nêutrons vão ser 4 menos 2, que vai dar 2. Então, essa é a alternativa, ó. 0, 1, 1 e 2. A alternativa correta para a sexta questão é a C. Bom, vamos para a sétima. O Brasil inaugurou em 2014 o projeto Sirius, um acelerador de partículas que permitirá o desenvolvimento de pesquisa na área de materiais, física, química e biologia. Seu funcionamento se dará pelo fornecimento de energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas, prótons e elétrons. Na tabela são apresentadas informações das quantidades de algumas partículas subatômicas para os íons X2 e A mais 2. Então, para os íons X menos 2 e A mais 2. Nessa tabela, o nome do elemento X e o valor de Y são respectivamente. Bom, nessa tabela, o nome do elemento X e o valor de Y
você tem que o valor de y, o x ele é menos 2, né? Menos 2. A carga da partícula x2 tem 16 prótons. Então ele vai ter que ter 16 prótons. O A, ele também é 16. Por quê? Porque a carga positiva ela não se altera com se está positivo ou negativo. Ó, ele perdeu 2 elétrons e ele perdeu 2 elétrons e tem 18 cargas negativas. Mas a positiva, ele é 16. Então a gente fica com A e C. Por quê? Porque a carga positiva são iguais. A carga negativa, ele deveria ser 20, né? Ó, o Y, ele é 20. Por quê? Porque o A, ele perdeu 2 elétrons, mas ele tem 18 ainda. Então, ele tem, na verdade, ele tem 20 prótons, para ficar mais 2. Então, é 20, a gente fica com o B e o E. E se tem 20 prótons, ele é o argônio, porque o argônio, por que o argônio? Porque 1s2, 2s2, 2p6, ele tem que ter 20 elétrons, né? 20 prótons. 3s2, 3p6, 10, 18, 4s2. Então ele é o 20. Vamos lá. B. O A, ele tem A mais 2. Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, sendo que ele está com 18 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, é porque ele tinha 20 elétrons, mas ele perdeu 2 e está com 18. Se ele tem 20 elétrons, ele tem 20 prótons, que é a carga positiva. Enquanto que o X, ele está menos 2. Então ele tem 16 cargas positivas e 18 cargas negativas. Então ele é o 20. Agora, ó, ele é o argônio ou ele é o enxofre? Ele é o enxofre ou ele é o argônio? Tem que lembrar da tabela periódica. Ele é o argônio. Ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então ele está terminando no s2. Ele é o enxofre, não, né? Ele quer o elemento X, ó. Nossa, tô viajando. O X, ele tem 16 elétrons. Ele é o argônio, porque ele termina em 3p6, ó. 16. Não, ele é o enxofre. Ó, 10 mais 6. 16 carga positiva. Então ele está na família do enxofre. A alternativa correta é a letra E. 7E. Vê se vocês entenderam. O X, ele tem 16 prótons, então o número atômico dele, ele tem essa configuração. Ele termina no P4, então ele é o enxofre. E o Y, ele tem 20 elétrons, por quê? Porque ele tem 20 prótons, por quê? Porque ele tá A mais 2 com 18 elétrons. Mas ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 20 elétrons e perdeu 2 e ficou com 18. Se ele tem 20 elétrons, ele tem 20 prótons, por isso que ele está positivo. Encerrou a questão? Vamos para a 8ª questão. Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número correto de nêutrons. Flúor tem 0 nêutrons? Não, flúor tem 17 menos 9, que me dá 8 nêutrons. O magnésio tem 24 nêutrons? Não, tem 12 nêutrons, porque vai ficar 24 menos 12, que vai ser igual a 12.
Nunca se esqueça que o X, ó, A é a massa, onde está em cima é a massa e aqui é os prótons. E a diferença da quantidade de nêutrons, ok? O ouro tem 79 nêutrons, vamos ver, 197 menos 79. Isso aqui vai dar 197 menos 79. 8, 17. Vai dar 8, 1, 118. Errado. Letra E. O urânio tem 146 nêutrons? Sim, ó. 238 menos 92. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 4, 146 nêutrons. Ok. Alternativa correta para a 8ª questão, letra E. Vamos para a 5ª questão. Não, a 9ª questão. A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies K, K+, Ca+, e S-2. Em relação às espécies, são feitas as seguintes afirmações. Ó, ele deu o número atômico e deu o número de nêutrons. Se você somar, você vai ter justamente a massa. Vamos lá, primeira afirmação. K+, e Ca+2 são isotônios. O que é isotônios? Tem as mesmas quantidades de nêutrons, portanto o primeiro é verdadeiro. 2. K, sem ser ânion, ou sem ser cátion, e o cátion de cálcio são isobaros. Isobaros é massa, né? O K, ele tem massa de... Ó, o K, ele tem uma massa de 19 mais 22. Isso aqui vai dar 11, né? 11, sobe 1, vai ficar 2, 3, 4, 41. 41. E o K+2, ele tem uma massa de... O Ca+2, o cátion de cálcio, ele tem uma massa de 40. Então o segundo é falso. Vamos para o terceiro. Terceira afirmação. K+ tem mais prótons que K. K+ e tem mais prótons que K? Não, K+ e K tem a mesma quantidade de prótons. Porque não muda, o átomo, o núcleo não muda. E falso, então. Então só tem a quarta agora vai ser... O K+ e o S-2 tem o mesmo número de elétrons. O K+, quem é um K+? Ele tem 19 elétrons. Ele tem 19 elétrons. Não, o K+, ele tem, ó, ele tem 18 elétrons. Enquanto que o S-2 tem 16 mais 2, 18 elétrons. Então, alternativa correta. Por que o K+ tem 18 elétrons? Porque ele tem 19 prótons. Se ele tivesse neutro, ele teria 19 elétrons, mas ele perdeu um elétron, por isso que ele tem 18. Já o S-2, se ele tivesse neutro, ele teria 16 prótons, mas como ele tá com, ele é um ânion, ele tem 2 elétrons a mais, você soma. Então, tá correto. Alternativa correta, primeira e quarto da 9ª questão é a letra C. A ideia de que diversos materiais que compõem o universo são formados por átomos é discutida desde a antiguidade pelos filósofos gregos e vem se aperfeiçoando até os dias atuais. O interesse em apresentar um modelo para o átomo deve-se à necessidade de entender e explicar os diversos fenômenos observados, tais como a natureza dos raios catódicos e o desvio das partículas alfa quando elas são bombardeadas em uma lâmina de ouro. As ideias para os átomos que explicam os fenômenos mencionados propostos, respectivamente, ele falou aqui, o modelo deve-se à necessidade de explicar os diversos fenômenos observados, tais como a natureza dos raios catódicos. Quem falou a natureza dos raios catódicos foi Thomson, após o experimento de Crookes. Então, o 10 tem que ser Thomson como primeiro, tem a C e a E. E a partícula de lâmina das partículas de alfa foi Rutherford. Portanto, o 10, letra C. Vamos para o último. O experimento de Rutherford foi um marco na história da ciência, em virtude da revolução que ele ocasionou no entendimento da estrutura atômica.
Rutherford e seus colaboradores fizeram com que partículas radioativas do tipo alfa fossem bombardeadas sobre as lâminas metálicas delgadas. Para sua surpresa, as partículas alfa, ao entrarem em uma lâmina de ouro, apresentaram um comportamento diferente do esperado e sofreram grandes desvios em sua trajetória. De acordo com o modelo atômico proposto por Thomson em 1897, logo após comprovar a existência de partículas subatômicas, um feixe de partícula alfa dotadas de carga positiva que incidisse sobre a lâmina de ouro muito fina deveria passar por ela sem sofrer grandes desvios em suas trajetórias iniciais, porque a carga nuclear do ouro não seria grande o suficiente para produzir um campo elétrico capaz de causar repulsão significativa. Os átomos de ouro não seriam dotados de cargas elétricas e, por isso, as partículas alfa não experimentariam força elétrica alguma. A força elétrica resultante sobre as partículas alfa seria nula, pois as cargas elétricas positivas e negativas estariam distribuídas uniformemente pelos átomos de ouro. Para que não tenham esse processo, seria essa, né? Letra C. Os elétrons de ouro apresentariam energia quantizada, nada a ver quantizada, corta. As partículas alfa se deslocariam em velocidade muito baixa e por isso não seriam influenciadas nos campos elétricos como não. As partículas com 90% da velocidade da luz. Então, letra D e E é falso. A força elétrica resultante sobre as partículas alfa seria nula, pois cargas elétricas positivas e negativas estariam distribuídas uniformemente pelos átomos de ouro. Que é o que ele fala, né? O pudim de passas tem cargas positivas e as cargas negativas estariam sobre ele, deixando isso aqui neutro. Quando as partículas alfa passassem, não sentiria nada. Então, passaria por ela sem sofrer grandes desvios em sua trajetória iniciais, porque a força elétrica resultante sobre as partículas alfa seria nula, pois as cargas elétricas positivas e negativas estariam distribuídas uniformemente pelos átomos de ouro. A sexta questão, letra C. Ok? Deixa o like, compartilha e até as próximas aulas. Tchau, tchau.